Primeira de Crônicas, capítulo 23. Deveres dos levitas. Quando Davi já era bem idoso, nomeou o seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor, 6.000 para ser oficiais e juízes, 4.000 para ser guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos, com os nomes dos clãs descendentes dos 3 filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os Gersonitas. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, filhos de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Esses foram os chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Zaata, Ziza, Zeus e Berias. Jaate era o chefe da família e Ziza o segundo. Jeus e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. Os Coatitas. 4 descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, os seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, o chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Izar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Jerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Isis, o segundo. Os Meraritas. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Éder e Jeramote. Estes foram os descendentes de Levi conforme os seus clãs, os chefes das suas famílias, registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais, a fim de se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais de carregar o tabernáculo nem os seus utensílios de um lugar para o outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registados para o serviço
todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais. Ajudavam a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença colocados sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermento, dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudavam nos holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas, guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam os seus deveres no serviço da casa do Senhor. Capítulo 24. Deveres dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com as suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Nataniel, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeuiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeezequel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul,
A 23ª para Delaías. A 24ª para Maasias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos pelo seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Chefes de famílias levitas. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram: dos descendentes de Arão, Sebuel; dos descendentes de Sebuel, Gedias; dos descendentes de Reabias, Isias; dos descendentes de Izar, Selomite; dos descendentes de Selomite, Jaate; dos descendentes de Hebron, Jerias, o chefe; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jecamião, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos descendentes de Mica, Samir e Isias, irmão de Mica; dos descendentes de Isias, Zacarias; dos descendentes de Merari, Mali e Muzi; dos descendentes de Jaazias, Beno; dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri; dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos descendentes de Quis, Jeramiel; dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com as suas famílias. Como os descendentes de Arão, suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem de posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25. Responsabilidades dos músicos. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Jedutum para profetizar, com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista dos seus nomes e das suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Trabalhavam sob a direção do seu pai, Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção do seu pai, Jedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando o Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gigalti, Romanti-Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com a sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção dos seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã
se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para o seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 dos seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 dos seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 dos seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 dos seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 dos seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 dos seus filhos e parentes. A sétima para Azarela, e 12 dos seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 dos seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 dos seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 dos seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel, e 12 dos seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias, e 12 dos seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 dos seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 dos seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 dos seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias, e 12 dos seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 dos seus filhos e parentes. A 18ª para Anani, e 12 dos seus filhos e parentes. A 19ª para Maloti, e 12 dos seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata, e 12 dos seus filhos e parentes. A 21ª para Otir, e 12 dos seus filhos e parentes. A 22ª para Gigalti, e 12 dos seus filhos e parentes. A 23ª para Maaziote, e 12 dos seus filhos e parentes. A 24ª para Romanti-Ezer, e 12 dos seus filhos e parentes.